Ok, pessoal, vamos lá, tudo bem com vocês aí? Vamos começar o estudo, adentrar na compreensão de uma nova temática, um novo assunto que é de extrema importância, né? Sempre falo isso, mas na verdade não existe como estudar direito processual e teoria geral do processo, em especial nossa disciplina, sem aprender, sem compreender a sistemática do denominado direito de ação, tá certo? Nós precisamos compreender o que é o direito de ação, o que é a ação, e isso é feito neste momento, no tema, né, ação, onde você estudará não só a origem do direito de ação, a sua natureza jurídica, as tão conhecidas teorias da ação, né? Teoria imanentista, civilista, teoria concretista, concreta da ação, teoria abstrata pura, teoria abstrata eclética. E você vai acabar se deparando, como nós logo chegaremos a esse ponto, com as denominadas condições da ação. O que é estudar o processo sem saber o que são as condições da ação. Quem nunca ouviu falar, não tem como, né? Um operador do direito não ter escutado, não ter ouvido falar, pelo menos, de interesse de agir, legitimidade, possibilidade jurídica do pedido. Não tem também como um operador de direito não saber o que é parte, o que é pedido, o que é causa de pedir, o que é uma ação de conhecimento, uma ação de execução, uma ação cautelar, quais são as espécies, principalmente o operador de direito que vai trabalhar, atuar na área criminal, a classificação das ações penais. Uma ação penal pública, que se subdivide em condicionada ou incondicionada, uma ação penal privada, né, com as suas subdivisões. Então, é um tema cujos desdobramentos têm uma importância muito grande para quem atua no campo do direito. Estudaremos condições da ação, estudaremos as classificações das ações, tanto cíveis quanto penal, no campo penal, né? Estudaremos os elementos das ações, da ação, as partes, o pedido, a causa de pedir. Tudo isso será abordado com as suas nuances na temática, no assunto ação, que começamos agora. Em função disso, para vocês, meus alunos no curso de Direito da FACAP, da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, terceiro período, nós havíamos disponibilizado, eu havia disponibilizado para vocês, através do e-mail da turma, como fizemos os outros assuntos, o slide referente às aulas que nós teríamos desse tema ação. Então, tem um slide lá, né, ação, que vocês receberam. Só que eu dei um upgrade, por assim dizer, nesse slide, né? Acrescentei mais coisas que são importantes, coisas que muitas vezes na aula presencial eu estou falando, anotando no quadro, e às vezes nem faz parte do slide, eu acrescentei. Eu dei uma enxugada, não falo nem uma enxugada, uma acrescentada de alguns pontos nesse slide, razão pela qual nós precisamos substituí-lo. Então, vocês não vão trabalhar com aquele que vocês receberam. É semelhante, é quase a mesma coisa com alguns acréscimos, mas eu estou disponibilizando no Moodle, tá certo? No nosso sistema, nossa plataforma digital que vocês têm acesso, um slide novo, já atualizado em relação a esse tema, que é o slide que eu vou abrir aqui agora, para vocês acompanharem essa nossa primeira aula, né, acerca do tema. Esse slide será usado, será trabalhado por nós durante a abordagem do direito de ação, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui, vou dividir aqui a tela com o slide, vou compartilhar com vocês, mas você já tem acesso, já vão ter acesso ao referido slide, na medida em que foi disponibilizado no Moodle, conforme falei agora um pouco, tá bom? Vou deixar minha imagem aqui um pouco acima, para vocês irem acompanhando o
que o slide traz acerca dessa temática. Então, o que é que tem nesse slide? O nosso norte para compreender o tema. Como de costume, para a minha disciplina, Teoria Geral do Processo, vocês sabem que eu utilizo o slide, que é uma grande ferramenta, um suporte, não só para tentar compreender melhor o conteúdo, vocês acompanharem as aulas, mas ele também é como se fosse o néctar, que tem de melhor do tema. Eu acabo condensando, né? Resumindo o conteúdo, e esse resumo, essa condensação, envolve, muitas vezes, a abordagem até de doutrinadores diferentes, que eu acabo condensando tudo no slide. Então, se de repente perguntar, professor, de que livro o senhor tirou essas aulas? Olha, eu tirei do Carreira Alvim, eu tirei alguma coisa comentada por Fred Dier, eu tirei, de repente, alguma coisa comentada por outro autor, mas boa parte do conteúdo está aqui, você encontra no livro Teoria Geral do Processo Civil, do Cândido Rangel Dinamarca. Não precisa alunos do curso de Direito da FACAP correrem lá atrás do livro, se vocês prestarem bem atenção no que eu vou falar nas aulas e no que está no slide. O slide é a revisão de vocês, é o ponto de partida, é o parâmetro, porque aqui o que importa dessa obra que eu estou citando aí, do Cândido Rangel Dinamarca, eu condensei aqui, com acréscimo de informações do Carreira Alvim, né, e de qualquer outro doutrinador. Se for ler alguma coisa, aconselho fazer a leitura do Carreira Alvim, que é a nossa bibliografia básica, lembrando que alguns pontos, de repente, que tem lá, eu não citei, por entender não ser necessário, e acrescentei o que está aqui nesse slide, tá bom? Tema ação. Nós vamos agora ver um pouquinho do direito de ação, não só o conceito, mas a evolução histórica do direito de ação, inclusive algumas classificações e elementos do direito de ação, tá bom? Para começar a falar do direito de ação, é preciso lembrar de um fato importante. Inclusive, eu bato nessa tecla e a importância é essa, que de repente você acaba tendo que tocar, abordar novamente esse conceito, esse conteúdo, que é a diferenciação entre direito material e direito processual. Professor, o senhor está falando de direito processual ou direito de ação? Ora, dentro do direito processual, nós estamos falando de um dos seus institutos, de um dos seus temas, que é o direito de ação. E aí coincide um pouco com a ideia da autonomia do processo civil. O surgimento do direito de ação coincide muito com a ideia do direito civil como a ciência autônoma. O processo civil como ciência autônoma, nós vimos pela escola do processualismo, começa na segunda metade do século XIX, quando há uma percepção de que processo civil, direito processual civil, ele trata de um fenômeno que é diverso do direito material. Então, eu tenho aí uma autonomia do direito processual, que ocorre na segunda metade do século XIX, e vai coincidir também com uma autonomia de um dos seus institutos, que é o direito de ação. O direito de ação, até então, até a segunda metade do século XIX, não era autônomo. Até meados de 1800, né, 1850, até chegar essa data aí, você não via nem o processo como algo autônomo, era algo vinculado, né, um adendo do direito material, e também não via o direito de ação com essa autonomia. Só a partir de estudos que começaram a ser desenvolvidos na Europa, em especial na Alemanha, na Áustria, né, esses países, alguns doutrinadores, começaram a focar na ideia de que o direito processual era autônomo em relação ao direito material. Você cita aí na Alemanha, por exemplo, tem no slide aí a informação de três doutrinadores, né? Winscheid, Luther e Oskar von Bülow, né? E esse Oskar von Bülow, como uma das referências dessa autonomia, porque o Bülow, ele desenvolveu, ele editou, né?
elaborou um livro chamado Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Você perceber aí a data dessa obra é de 1868, exatamente já na segunda metade do século XIX. E esse livro, essa obra é um marco para essa autonomia, tanto do direito processual como do direito de ação em relação ao direito material. O Oscar Funbulo, com essa obra, Teoria das Exceções e Pressupostos Processuais, traz a ideia, o estudo de conceitos, institutos, fenômenos que não encontram a sua natureza jurídica, que não encontram a sua regulação dentro da ideia do direito material, mas sim uma ciência própria, um ramo próprio do direito, que é o direito processual. Tá certo? Com base nesses estudos é que os doutrinadores, os operadores do direito, começam a falar que existe uma relação diferente daquela relação jurídica de direito material. Surge a percepção de que no processo tem um fenômeno que ocasiona uma relação jurídica nova, uma relação jurídica diferente daquela relação jurídica de direito material. Eu vou passar daqui a pouquinho o slide, vocês vão acompanhar, vislumbrar melhor, quando a gente pega desenhos, gráficos, organogramas, a gente tem uma facilidade de compreensão. Mas aí você começa a pensar o seguinte: professor, aclare melhor isso. Como assim uma relação jurídica de direito material diferente de uma relação jurídica de direito processual? É porque, gente, como vocês aprenderam, no direito material, eu tenho ali as normas jurídicas que regulam, né, que tratam do comportamento do cidadão em sociedade, das normas de conduta, de convívio social. Com a violação, a ameaça da violação dessas normas jurídicas, que são as normas de direito material, é que surge muitas vezes a necessidade de se instaurar uma outra relação, uma outra situação que é um processo. Às vezes surge a necessidade de provocar o Estado juiz para que ele solucione um conflito onde não foi respeitada aquelas normas de convívio, de conduta social, as normas de direito material. É aí onde surgem as normas de direito processual, como nós estudamos na primeira unidade. E aí surgem, então, 3 sujeitos principais nessa nova relação. A relação jurídica processual ela pressupõe a existência de pelo menos 3 sujeitos que não se confundem, né, em sua gênese com os sujeitos da relação material, notadamente por haver necessidade da presença de um terceiro sujeito, que é o juiz. Na relação de direito processual, você tem as partes, autor e réu, e o Estado juiz, um órgão representando o Estado, pode ser o magistrado, o tribunal. Uma nova relação jurídica que surge. É como você pensar o seguinte: lá no direito civil, direito material, um exemplo, né, dando direito civil aqui, eu tenho João, que comprou, sei lá, algo a Maria e se comprometeu a pagar, segundo as normas de convívio em sociedade, os direitos, né, direito das obrigações, contrato, sei lá, seja lá o que for no direito civil. E aí era para regular isso aí, não ter nenhum tipo de dissonância, nenhum tipo de desequilíbrio, só que de repente João, que comprou a Maria, não quer pagar. Não quer mais pagar aquele débito lá. E surge a necessidade de ser solucionado. É um conflito. Maria vendeu, quer receber o que João comprou. E aí não pode mais usar a própria força, né? Tem que instaurar uma ação, tem que instaurar um processo, onde você vai ter aí a formação de uma nova relação jurídica, fazendo com que surja um terceiro sujeito, o Estado juiz. Tá certo? Numa relação processual. Nós fizemos esse esquema aqui para tentar explicar melhor, vocês acompanhando aí o gráfico. Você tem aqui a ideia de relação de direito material e embaixo uma relação de direito processual. Pessoal, é bom até corrigir, né? Depois eu vou dar uma corrigidazinha, vou marcar aqui, ó. Vou corrigir, porque quando eu disponibilizar os slides definitivo,
aqui onde vocês estão lendo, no segundo momento, relação de direito material, leiam relação de direito processual, tá bom? Material é só aqui na primeira. Aqui embaixo é processual. Eu tenho duas relações. Aqui a primeira relação de direito material e eu tenho a segunda aqui, relação de direito processual. Possivelmente no seu slide, quando você receber, já vai estar corrigido isso aqui. Ao invés de material, vai estar aqui processual. Então, resumindo, duas relações jurídicas. Uma de direito material, é aquela que não tem ainda a realidade processual, a jurisdição. E uma segunda, a de baixo, uma relação de direito processual, onde já vai haver a necessidade de instauração de um processo para jurisdição ser exercida. Vamos pegar a relação de direito material. Exemplo aqui, ó. A e B. A é o empregador, o empregado. Funcionário, um trabalhador, sei lá, um vendedor de uma loja. B é o empregador, o proprietário, quem emprega. Você tem aqui uma relação regulada pelo direito material, o direito do trabalho. É lá na CLT, no direito do trabalho, por exemplo, que vai encontrar se dizendo, olha, se o empregado trabalhou, ele tem direito de ter a contrapartida pelo trabalho, que é o salário. Se ele trabalhou mais do que a jornada, né, normal, regular, ele tem direito à hora extra. Ora, se ele trabalhou durante o período da noite, ele tem direito ao adicional noturno. E por aí vai prevendo uma série de direitos, regulando a vida em sociedade no aspecto do trabalho, da relação trabalhista. O direito de trabalho, o direito material. Não pode acontecer, como de fato acontece, senão a gente não tinha emprego, né? Você, o advogado, tem emprego, eu, o serventuário da justiça, não tem emprego, o juiz, eles estão lá para isso. O advogado, o promotor, o procurador, para quando há necessidade de operar o direito. Suponhamos, então, que A e B estão nessa relação de direito material, mas que não é respeitada. De repente, B não paga a hora extra, não paga o adicional noturno voluntariamente, não tem conversa, não tem acordo. A não pode chegar lá, né? Colocar uma arma de fogo em B e dizer, olha, eu trabalhei, eu quero minha hora extra. O que é que A tem que fazer? Contratar um advogado para entrar com a reclamação trabalhista. E aí, meus queridos, é nesse momento que surge uma nova relação, quando há um conflito de interesse, um direito violado, ou que está ameaçado de ser violado, que surge a relação de direito processual. Leia aqui embaixo, conforme eu já disse, que eu vou alterar essa palavra material. Leia aqui embaixo, diferente da de cima, agora, relação de direito processual, que é aquela que vai ocorrer a presença de A, empregado, de B, empregador, mas agora também tem o Estado juiz, tem um terceiro sujeito. Aqui eu tenho direito material regulando, aqui eu tenho direito processual do trabalho, o direito que vai regular essa atividade aqui da jurisdição, tá certo? O direito processual que vai regular. E aí você diz, professor, mas essa relação jurídica tem os mesmos, as mesmas partes da relação material. O empregado e o empregador normalmente coincidem. Só que muitas vezes não coincide. Muitas vezes você pode ter aqui, no polo ativo, como autor da ação, ao invés do empregado, o sindicato, com o empregado está vinculado. A lei permite, o ordenamento jurídico permite que o sindicato seja o autor da ação em nome do empregador, buscando o direito do empregado, perdão, o sindicato lá dos empregados, dos trabalhadores, ajuizando a ação em nome do empregado. Ou seja, não mudou, inclusive, até o sujeito é diferente da relação material para a relação processual. Mas o que é que eu quero que você aprenda aqui? Que surge uma relação triangular, né? Onde você tem autor de um lado, você tem réu do outro lado, e você tem o juiz também participando dessa nova relação. O juiz, né, como também um desses sujeitos principais da relação processual. Autor,
réu e juiz. Se o professor não participa, outros sujeitos podem participar. Você vai ter o patrono, o advogado, você vai ter, né, que às vezes, o defensor público, quando a parte não tem condições de pagar o advogado particular, você tem um promotor de justiça, você tem o perito, há outros sujeitos. O que eu quero dizer como sujeitos principais não é que há uma hierarquia entre sujeitos, não, viu? Não há nem hierarquia entre juiz e partes. O processo hoje, atualmente, é um processo cooperativo. Não há um processo nem adversarial, né? E nem um processo onde você tem a figura do juiz como com a superioridade hierárquica. Essa fase já passou. A gente fala em sujeitos principais, esses três aí, porque em todo e qualquer processo, em toda e qualquer relação processual, de direito processual, você vai encontrar essas figuras aí, tá certo? O autor, o réu e o Estado juiz. Fica atento, então, a essa ideia nova, né, de existir uma outra relação jurídica que não a relação de direito material. Pensa aí comigo, então, na seguinte situação. Falamos desse triângulo que está desenhado aqui, ó, esse triângulo bonitinho aí. Vamos tentar entendê-lo melhor, a relação de direito processual. Vamos tentar entender essa relação melhor agora com esse desenho. Veja só como é a situação do direito processual, a relação de direito processual. Você tem, de um lado, né, o autor, e é esse autor que exerce o direito de acionar o Estado juiz. Olha só a informação que está aqui. Ó. Como a jurisdição não age de ofício, vocês já aprenderam o princípio da inércia, como regra, a jurisdição não age de ofício, o Estado juiz, juiz ou tribunal, ele não vai agir de ofício, é necessário que alguém provoque essa atuação da jurisdição. E quem provoca é o autor, é ele, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, que exerce o direito de ação. É o autor que exerce o direito de ação. Professor, então quer dizer que o direito de ação é fazer o pedido ao Estado juiz? É deduzir uma pretensão perante o Estado juiz. A petição inicial, né, que o advogado elabora em nome do autor, né, que é o autor ali, através daquela petição, deduzindo uma pretensão de juízo, para que o Estado exerça a jurisdição. Tá certo? Cuidado, aí você tem o Estado juiz, que é quem exerce a jurisdição. O pedido é exercido contra o Estado, né? O direito de ação, perdão, é exercido contra o Estado. O pedido é que é feito em face do réu. Então, você exerce o direito de ação provocando a jurisdição e fazendo um pedido em face do réu. Então, por que eu falei cuidado? O juiz, ele é sujeito processual, porque sujeito processual é todo aquele que participa de algum modo do processo. Só que ele não é parte no processo, até porque ele é imparcial. O juiz é sujeito processual, mas não é parte. Hoje, professor, e o que é parte? Parte é quem tem interesse no litígio, no processo. Os sujeitos parciais só são esses dois aqui, ó, autor e o réu. Quem pede em face de quem é pedido alguma coisa. O que tem a pretensão e o que tem a resistência. O autor exerce o direito de ação. E aí o que é que vai fazer? Como o pedido é direcionado a alguém, essa pessoa contra a qual é direcionado o pedido, que vai resistir, via de regra, esse pedido, é quem vai exercer o direito de defesa. Por isso que a gente fala que estudar teoria geral do processo faz-se necessário estudar defesa, estudar o que é ação, estudar o que é jurisdição, né? Estudar toda essa ideia aqui de direito processual. Estudar o direito processual, estudar o processo. Eu vou ter aqui pro de processo, tá bom? Então, são institutos que eu tenho que necessariamente aprender em TGP, porque são esses institutos que compõem essa dinâmica do direito processual. Direito de ação, a jurisdição, a defesa, o processo
e se você quiser acrescentar, e quem vai ver lá na frente, competência. São os 5 temas essenciais a ser estudado em teoria geral do processo. Então, voltando aqui, quem exerce o direito de defesa é o réu, porque é ele que resiste à pretensão do autor. Então, são partes no processo, partes, autor e réu. O Estado juiz não é parte, ele é um dos sujeitos processuais, que sujeito é todo aquele que participa de algum modo, né, atua de algum modo no processo. Você, como advogado, é sujeito processual, eu, como assessor, sou sujeito processual, o tradutor, o contador, o perito, o oficial de justiça, o serventuário, são sujeitos processuais que atuam no processo. Agora, os sujeitos principais são esses 3. E desses 3 partes, os que são parciais, os que têm interesse no litígio, são simplesmente, somente o autor e o réu. O juiz é sujeito do processo, mas ele é um sujeito imparcial. Ele não possui interesse nesse litígio, tá bom? Então, o que é que nós aprendemos dessa dinâmica aí? Que o direito de ação se desenvolve, né, o processo, de um modo geral, por intermédio do procedimento que vai combinar com a sentença. Nós vimos isso quando estudamos o processo como um ato jurídico complexo. Vimos também que, em razão da ideia do pacto social, né, do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, o Estado assumiu esse papel de solucionar os conflitos, razão pela qual as partes não podem solucioná-las, conforme eu fiz ali um adendo com vocês naqueles desenhos, naquele cronograma, porque as partes não podem solucionar mais pela própria força como regra o conflito, sob pena de responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então, você tem aí a jurisdição e a ação, né, atuando nessa ideia de solução do conflito. E a ação, né, o direito de ação, está aqui dizendo, a ação, funciona como um mecanismo de provocação do Poder Judiciário. Já que é o Poder Judiciário que soluciona o conflito agora, as partes não podem mais, como regra, solucionar por suas próprias forças, sob pena de responder por crime. E aprendi que na jurisdição vigora o princípio da inércia, só atua quando provocado. O direito de ação é um mecanismo que o cidadão tem à disposição para provocar o poder judiciário. E aí, essa provocação é para quê? Para obter uma resposta, um provimento. Quando você ouvir essa palavra, ouvir daqui para frente, provimento, tutela jurisdicional, não se assusta, não fica preocupado. O que é isso? É a resposta do Estado. É a decisão judicial, lato sensu, né? É a manifestação do Estado juiz através de uma sentença, de uma decisão interlocutória, de um acórdão, que para o Estado não é só manifestação de um poder, mas é um dever também, já que você não pode solucionar o conflito com suas próprias forças. Então, eu tenho um conflito, eu preciso levar isso ao conhecimento do judiciário, do Estado, juiz, e eu levo através daquilo que a gente chama de direito de ação. O exercício do direito de ação ele serve como um mecanismo para provocar o judiciário, tirar o judiciário da sua inércia. Então, eu não sou obrigado a provocar o judiciário. Claro, se eu quiser resolver o conflito e não pode ser solucionado pela força, eu tenho que provocar a jurisdição. Mas o direito de ação ele funciona então como uma faculdade. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você não é obrigado a provocar a jurisdição. De repente, você tem um conflito de interesse e você aceita, se submete. Submissão, aceitação. Uma das 3 modalidades de autocomposição, né, que nós aprendemos. A autocomposição ocorre pela renúncia, pela submissão, aceitação e pela transação. Mas suponhamos que o autor, quem tem a pretensão, né, aquela pessoa que tem a pretensão, não vou nem falar autor, porque tem processo ainda, tem a pretensão, o outro resiste, mas ela acaba se conformando, quem tem a pretensão. Se submete. Ele não exercitou o direito de ação, de provocar, de tirar o Estado da sua inércia. O direito de ação ele funciona como uma faculdade jurídica. O faculta, que a gente chama, né,
como vocês aprenderam, eu acho, IED, chama-se facultagênis, o direito subjetivo. Tanto é assim que no próximo slide nós já trazemos aqui, né, o conceito natureza jurídica do direito de ação. Qual é a natureza jurídica do direito de ação? Se perguntar para você o que é o direito de ação, toda vez que você se deparar com a palavra natureza jurídica, qual é a natureza jurídica do direito de ação? Natureza jurídica é o que aquilo significa para o direito. O que é aquilo para o direito? O que é o direito de ação para o direito? É um direito subjetivo, público, exercido contra o Estado. O direito de ação é um direito subjetivo, público, exercido contra o Estado. Então, você exerce o direito de ação contra o Estado. Cuidado, você vai começar a aprender que tecnicamente não é correto falar, né? Tecnicamente, na prática, ocorre muito. Eu vou entrar com ação contra a Unimed. Eu vou entrar com ação contra o Banco do Brasil. Na verdade, ação você não entra contra a outra parte, já que o direito de ação não é o direito de provocar o Estado de juiz. Se é o direito de provocar o Estado de juiz, então o exercício de direito de ação é contra o Estado. O que você vai entrar contra a outra parte é com um pedido, né? Eu vou ajuizar um pedido em face da Unimed, né? Vou formular um pedido de providências em relação ao Banco do Brasil. Mas, na prática, as pessoas utilizam ação. Até quem está operando direito fala ação, até porque, de fato, né, a expressão ação também ela traz a ideia desses pedidos em juízos que são formulados, né, dessas providências. Então, jurisdição, ação e processo têm tudo a ver. Jurisdição, o exercício pelo Estado do juiz de solucionar os conflitos concretamente. A ação, o direito público subjetivo de provocar a jurisdição, que é exercido contra o Estado. E o processo é o mecanismo, é o suporte, né? A plataforma no qual a jurisdição é exercida, através de uma sequência de atos, né? Procedimentos para solucionar aquele conflito. Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, já está aqui no slide, vou até destacar acepções da palavra ação. Nós temos algumas acepções para a palavra ação. A doutrina ela é firme nesse sentido. Eu utilizo a ação, às vezes, no sentido amplo, e às vezes eu utilizo a expressão ação no sentido estrito. Tecnicamente falando, eu utilizo a expressão, a acepção, ação, em sentido amplo, e ela também tem uma expressão no sentido estrito. Como é que seria isso? Pessoal, ação em sentido amplo diz respeito ao direito de acesso à justiça. A ação em sentido amplo é um direito fundamental do ser humano, relacionado inclusive à dignidade da pessoa humana, que é o direito de você provocar a jurisdição. O direito de ação em sentido amplo é subjetivo incondicionado aqui no Brasil. Para você provocar a jurisdição, não precisa preencher condição alguma para provocar. E eu costumo dizer que provocar é como você bater na porta. Ó, bater na porta de alguém, né? É como se fosse tocar a campainha de algo. Qualquer pessoa pode fazer. A campainha de quem? A porta de quem? Do Estado juiz, da jurisdição. Isso no Brasil é um direito de todos, não precisa preencher condição alguma para bater as portas do Estado. Estou falando isso porque, por exemplo, você pega o cano do Angelo Dinamarca, acho que é ele que cita isso. Até um tempo atrás, não sei se ainda funciona assim, na Itália, por exemplo, o acesso à justiça não é incondicionado, não é qualquer pessoa que pode bater as portas da jurisdição. E ele cita até um exemplo para os meninos que gostam muito de futebol, né?
Vocês devem lembrar, Mila foi um dos jogadores do São Paulo, fundamental em uma das conquistas do Mundial de Clube, eu acho que o primeiro Mundial de Clube do São Paulo, como um bom torcedor do São Paulo que eu sou, foi um dos jogadores importantes do São Paulo, né, no título do Mundial de 92 contra o Milan, e ele, né, no auge da sua carreira, foi jogar na Itália, passou a morar na Itália, trabalhar, jogar futebol lá, em um time italiano. E parece que ele precisou, na determinada feita, discutir um problema, um conflito judicialmente. E aí ele entrou com a ação judicial, e essa ação ela foi extinta, não pôde ter seguimento, porque lá, para o ordenamento jurídico daquele país, ele não era cidadão, somente o cidadão poderia ingressar com a ação. Ou seja, tinha que ser italiano para entrar com a ação. Salvo engano, o melhor juiz, acho que é o Cândido Rangel da Marca, que cita esse exemplo. E aí o que acontece? Lá, por exemplo, um país que, de repente, o direito de ação em sentido amplo, do acesso à justiça, é condicionado. Mas aqui no Brasil é incondicionado. E como é que eu sei disso, professor? O acesso à justiça, ação em sentido amplo, nós já vimos. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988, quando fala que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Ou seja, nem a lei pode excluir o acesso ao cidadão, que o cidadão tem ao Poder Judiciário. Todos, de um modo geral, têm acesso, têm a possibilidade de chegar e bater na porta do Estado. Só lembrando essa metáforazinha que eu faço, gente, bater, ó, na porta do Estado, tocar a campainha. Para que alguém vai bater lá? Para levar o conflito de interesse. Para dizer para o Estado, ó, Estado, lá atrás, no passado, nós firmamos aquele contrato social, onde você ficou responsável por solucionar os conflitos. Tá aqui, ó, Maria, prometeu me entregar o produto, não entregou, eu já fiz o pagamento, é um conflito. Tá aqui, ó, o seu Pedro, ele não quer pagar a pensão alimentícia, o direito material que ele tem que pagar. É para levar o conflito de interesse ao Estado. E aí surge um outro sentido para o direito de ação, que é o sentido estrito. Todos podem bater a porta do judiciário, todos podem tocar na porta. Mas como é uma metáfora, nem todos o Estado vai abrir a porta, ó, e deixar entrar, né? Assim, qualquer pessoa pode passar na rua e tocar a sua campainha, né? Bater no seu portão. Mas significa que ela vai entrar no seu imóvel? Não, né? Ela pode até bater, mas entrar é outra coisa. Ação em sentido estrito já é outra situação. É aquela situação em que se bate a porta e saber agora se o Estado vai permitir você entrar, metaforicamente falando, sentar com ele, o Estado, né? Explicar o que está acontecendo, ceiar com ele, né, por assim dizer, né? E ele dizer, calma, filho, eu vou resolver esse conflito. Eu já estou falando em nível processual. O direito de ação em sentido estrito ocorre em nível processual, em nível concreto. Abstratamente, todos podem, é incondicionado, buscar o judiciário. Em sentido estrito, concreto, agora, uma pessoa específica buscando o judiciário, aí eu tenho condições. O direito de ação em sentido estrito, ele é condicionado. É nesse momento que vai surgir as denominadas teorias da ação. As teorias da ação surgem aqui, nesse momento que a gente trata do direito de ação em sentido estrito. E que teorias são essas? Praticamente em todo e qualquer livro você vai encontrar essa dinâmica aqui que está no slide. Falando das teorias da ação. Existem basicamente 4 teorias que qualquer doutrinador nesse ponto, nesse tema, vai tratar. A teoria imanentista, também chamada de civilista, capitaneada por Savigny. A teoria concreta, concretista da ação. A teoria abstratista, né, as teorias abstratistas que subdividem em teoria abstratista pura e a teoria abstratista eclética, essa última,
desenvolvida pelo Henrico Túlio Liebman, que é a teoria que nós adotamos aqui no Brasil e boa parte do mundo ocidental adota. Tá bom? Como começou essa ideia do direito de ação? Primeiro, a teoria imanentista civilista Savigny trazendo a seguinte ideia: o direito de ação ele era visto como o próprio direito material. Era aquela fase que coincidia, né, a confusão entre direito material e processual. Então, o direito processual não tinha autonomia, também uma das suas partes, que era o direito de ação, né, um dos seus institutos, também não tinha essa autonomia. O direito de ação era o próprio direito material reagindo a uma agressão, a uma lesão, uma ameaça de agressão, ameaça de lesão. O direito de ação não é um direito autônomo nessa fase imanentista, para a teoria civilista. O direito de ação era o próprio direito material. Então, não havia a ideia de direito de ação separado do direito material. A teoria concreta ou concretista da ação, ela já tenta desenhar uma autonomia do direito de ação. E aí ela fala o seguinte: o direito de ação só existe se o direito material existir. Trazia a ideia, como está aí entre parênteses, ó, da existência do direito de ação condicionado ao próprio direito material. Olha a diferença da concretista para a civilista. Na civilista não tinha nem ensaio de autonomia do direito de ação. O direito de ação era o próprio direito material reagindo. Na teoria concretista, você tem um ensaio, né, uma tentativa de dar autonomia, uma gênese, né, um embrião de autonomia para o direito de ação. Diz que ele é autônomo, mas não tem independência, né? Por quê? Porque só existiria direito de ação se houvesse o direito material alegado por quem exerce a pretensão, pelo autor. Coloquei até aqui embaixo, ó, reconhecimento da autonomia do direito de ação, mas não a independência. Pois o direito de ação dependeria do direito material. É como se tivesse, né, como eu falei, repeti várias vezes essa palavra, ensaiado, olha, o direito de ação é autônomo, mas só vai existir direito de ação se o pedido for procedente. Ou seja, se o autor da ação lá, ele tiver o direito material alegado. E você sabe que nem sempre quem alega, quem exerce a pretensão é quem tem razão. A maioria, né, das vezes acontece de quem exerce uma pretensão ganhar a ação, ser julgada procedente o pedido, né? Mas muitos também são os casos em que é improcedente o pedido do autor. O direito material alegado por ele não existe. Ou ele não tem aquele direito material. Por exemplo, alguém que entra com ação de cobrança em desfavor do outro e o réu vai lá e exibe o comprovante, já está pago esse débito. Ou seja, o pedido vai ser julgado improcedente, não vai ser acolhido. E aí, para essa corrente, nessas hipóteses de pedido não acolhido, quando, por exemplo, o autor não tinha direito, ou direito alegado, ali não tenha sido exercido direito de ação, mas como? Se movimentou o aparato estatal, se houve citação, se houve sentença, se houve manifestação da jurisdição através do Estado juiz. Então, é uma corrente que não se sustentou por muito tempo, né? Porque ela trazia essa ideia aí, ó, dando continuidade, existência do direito de ação condicionado a existir o direito material alegado, o próprio direito material. A razão ao autor é uma condição da ação, nessa hipótese aí da teoria concretista. A sentença de procedência do pedido fazia com que houvesse o direito de ação. Se não tivesse procedência, o pedido fosse improcedente, então não teria ocorrido o direito de ação. Evidentemente, como eu expliquei, né, dando esse exemplo aí anterior, essa corrente não tinha como se sustentar por muito tempo. Razão pela qual surge exatamente naquele momento que a gente está falando, na segunda metade do século XIX em diante, né, os estudiosos na Europa falando das teorias abstratistas. E começa com a teoria abstratista pura. Por que abstratista agora? É abstrata.
porque você começa a ver o direito de ação não só como autônomo, mas também independente em relação ao direito material. Além de afirmar essa teoria abstrata, além de afirmar a autonomia entre o direito de ação e o direito material, acrescenta que o direito de ação é independente, que é a lógica, né? O direito de ação, provocar a jurisdição, o processo de andamento, o réu se defender, toda aquela dinâmica, isso independe se o autor tem razão ou se quem tem razão é o réu. Independe se o pedido é procedente ou improcedente. Vai existir o direito de ação. Vai existir um processo. Nesse ponto, essa corrente está certíssima, é o que se adota até hoje. E é a ideia mais razoável, mais lógica. O direito de ação é um direito abstrato de obter um pronunciamento do Estado. É um direito que independe do direito material, mesmo que eu não tenha um direito material, mesmo que eu não tenha razão lá no Código Civil, no Código Penal, é um direito meu provocar a jurisdição. Isso é abstrato, isso independe do direito material. E aí surge então essa corrente da teoria abstratista pura, o direito de ação não condicionado, ou seja, inexistência de direito, diferença entre ação em sentido amplo e ação em sentido estrito. Esse é um ponto importante. Eu vou até destacar aqui, ó, com o nosso lápisinho. Nessa teoria abstratista da ação, você tem aí o direito de ação, né, não condicionado. Ele não tem condição alguma. Primeiro, porque ela é independente do direito material. Segundo, nessa corrente abstratista pura, não há uma diferenciação entre direito de ação em sentido amplo e direito de ação em sentido estrito. É aí onde a gente volta àqueles conceitos que nós estávamos vendo lá. O direito de ação em sentido amplo, para a corrente que adota essa divisão, para ter amplo e estrito, o direito de ação em sentido amplo, ele é incondicionado. Não precisa preencher nenhuma condição, nenhum requisito para bater as portas do Estado. Já o direito de ação em sentido estrito, você só pode obter uma resposta do Estado se você preencher determinadas condições, determinados requisitos. Onde surgem as condições, os denominados requisitos da ação. Para essa corrente abstratista pura, não existe ação em sentido amplo e em sentido estrito. Ela é incondicionada. Tá certo? Para a corrente abstratista pura. Ela não trabalha com a ideia de condições da ação. Está aqui ó, dizendo rejeição das condições da ação. Para essa teoria, as condições da ação, legitimidade, interesse, seriam questões do próprio mérito. Não seriam questões formais que antecedem ao mérito. Nós vamos aprender que as condições da ação, interesse, legitimidade, são situações que devem estar presentes em todo e qualquer processo, são situações de cunho formal, ser a parte legítima para estar lá, ou haver o interesse de agir naquela situação, e que são aferidas, analisadas antes do mérito. Nada tem a ver com o mérito. Tanto é que se não tiverem presentes ou a legitimidade ou o interesse de agir, ocorrerá uma sentença sem resolução de mérito, tá bom? Mas para essa corrente não se trabalhava com a ideia das condições da ação. E aí ela é abstrata porque tem uma irrelevância também do tipo de resposta judiciária, isso é básico, né? Pouco importa se a resposta vai ser positiva ou negativa, se o autor vai ter direito ou não, por isso que ela é abstrata. Quer-se uma resposta do Estado, mas pouco importa se a resposta é favorável ou não. Então, o que eu quero que vocês fixem em relação à teoria abstratista pura? Que nela há uma confusão entre a ação em sentido estrito, né, que é a necessidade de se preencher condições, requisitos para poder exercer o direito de ação concretamente, e a ação em sentido amplo, a garantia de acesso à justiça. É uma confusão. É uma coisa só, essa corrente. O direito de ação para ela, como está aqui embaixo, é um direito a uma decisão. Pouco importa se é uma decisão que vai analisar o mérito, o conflito de interesse ou não.
Ó, o destaque aqui, direito de ação para corrente abstratista pura é o direito a uma decisão, pouco importa se de mérito ou não, para essa corrente. Cuidado que a cada teoria que a gente está estudando, eu estou colocando no final o que é que ela corresponde, né? O que é que corresponde ao direito de ação para essa corrente. É o direito a uma decisão. Se você voltar aqui um pouquinho, vou voltar o slide para a teoria abstratista, está vendo aqui, né? É o direito a uma decisão. Já para a teoria, vou voltar aqui, abstratista pura, né? Deixa eu voltar para a pura. Pronto. Na pura é um direito a uma decisão. Na concreta, nós vimos que é uma decisão favorável, tá certo? Deixa eu botar aqui, ó. Concreta, voltando só um pouquinho o slide, para vocês poderem acompanhar aí, ó. Tá aqui embaixo, esse slide aqui, ó. Teoria concreta, o concretista da ação. O direito de ação é o direito ao julgamento favorável. Por que aquela teoria é chamada de concreta? Já que o direito de ação só vai existir se o direito material for existente também. Por isso que ela é concreta. Então, o direito de ação é um direito a um julgamento favorável, um pedido procedente. Para a teoria, né? Concreta. Para a teoria abstrata, que é a que nós estávamos vendo agora, pura, o direito de ação é um direito a uma decisão. E agora vamos para a teoria que é adotada no Brasil e que boa parte dos países ocidentais adotam, que é a denominada teoria abstratista eclética, elaborada por Liebman. Essa teoria ela surgiu como um contraponto à teoria anterior, a abstratista pura. Por isso que ela é chamada de teoria abstrata temperada, tá bom? Ela acolheu a ideia de autonomia e independência do direito de ação em relação ao direito material, mas trouxe o acréscimo de que existe uma diferenciação entre direito de ação em sentido amplo, acesso à justiça, e o direito de ação em sentido estrito, que em sentido estrito, por isso que ela é chamada de, às vezes, temperada, em sentido estrito é necessário preencher as condições da ação. Sem essas condições, o autor não vai ter uma resposta de mérito. O mérito não será analisado naquele conflito. Tá bom? Teoria abstratista eclética ou temperada, idealizada por Enrico Túlio Liebman. O Liebman, ele foi um processualista italiano, viveu na Itália, né? E na época do fascismo, na época de Mussolini, até pela perseguição política, ele fugiu, né? O Brasil, veio encontrar asilo aqui no Brasil, e para nossa sorte aqui, ele acabou sendo convidado para ser professor, né, emérito na USP, da Escola Paulista, né, hoje que é a USP, Escola Paulista de Direito, especificamente de Processo Civil, e foi lá que ele desenvolveu essa teoria. Observe, ele desenvolveu a teoria aqui no Brasil, é uma teoria difundida a nível mundial. Praticamente, os países ocidentais, eles adotam essa ideia, né? Do direito de ação, não se confundir com o direito material, mas que ele não é incondicional. Ele depende de algumas condições para ser exercido concretamente, no sentido estrito. Tá bom? Tá aqui, ó. Para a teoria abstratista eclética, essa partezinha que nós estamos aqui, ó, o direito de ação não se confunde com o direito material. O direito de ação existe de forma autônoma e independente, mas ele não é incondicional e genérico. Ele depende das condições da ação, que não se confunde com o mérito. Essas condições da ação criadas por Liebman e aplicadas até hoje, quando ele criou na época, nós vamos ver mais à frente no slide, 3 condições: interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Para Liebman, se faltasse uma dessas condições, não tinha como o Estado analisar o mérito, porque faltou um dos requisitos para exercer o direito de ação concretamente. Se você não é o credor daquele valor que está sendo cobrado ali, não foi autorizado a cobrar esse débito, você é parte legítima, não deveria figurar na ação daquele processo, no polo aqui daquele processo. Se o débito sequer venceu, você não tem interesse em provocar
a jurisdição, porque conflito nem há ainda, não é isso? E se o pedido não era possível, né, exigir, por exemplo, que alguém pague um débito com chicotadas, que no nosso ordenamento é proibido, não haveria possibilidade jurídica do pedido. Estou dando só exemplos de milhares de situações que poderiam ocorrer e tomando por base as 3 condições da ação, como foram idealizadas originariamente por Lippmann, já que uma delas hoje não é mais condição da ação para o nosso ordenamento jurídico, ela em matéria afeta o próprio mérito de uma ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. A carência de ação, então, ela pode ser analisada a qualquer momento. Professor, o que é essa carência de ação? Se você não preenche as condições da ação, no direito fala que há uma carência de ação. Você é carecedor do direito de ação concretamente. Você não comprovou a presença, né, o atendimento àqueles requisitos essenciais para uma ação ser analisada pelo Estado juiz. Voltando àquele exemplo, gente, da metáfora de bater a porta, o direito de ação em sentido amplo, qualquer um pode bater. Em sentido estrito, é exatamente de forma, uma metáfora aqui, aquele segundo momento que ocorre após bater a porta. O que acontece quando alguém bate a porta da gente? A gente pergunta quem é, toca a campainha, quem é? A pessoa vai se identificar. Se é uma pessoa que conhecemos, se é uma pessoa que confiamos, se é uma pessoa que tem motivo para estar batendo ali, é parte legítima. Pode entrar. Se é uma pessoa que tem interesse, quem é? É o entregador do jornal. Poxa, o jornal você pode colocar aí na caixa, não tem interesse de entrar. Falta interesse, né, de agir. Quem é? Não, eu vim saber aqui se você quer ver. Você não tem interesse em abrir aquela porta, né? Quem é? A pessoa diz, é o Papai Noel. Possível, né? Em tese, nós somos adultos, Papai Noel não existe. Então, eu estou fazendo só uma metáfora aqui com legitimidade, interesse, possibilidade do pedido. Aí é o Estado saber se vai abrir a porta ou não, no sentido estrito, e deixar você entrar para ele analisar aquele conflito. Bate a porta, quem é? É Pedro. Pois não, Pedro, o que é que você quer? Estado? João bateu no meu veículo, causou um dano e não quer pagar esse dano. É mesmo, Pedro? Você tem aí o boletim de ocorrência? Tenho aqui. Entra aqui, Pedro. Então, já se identificou ali legitimidade, interesse. Ele não é carecedor do direito de ação, porque carecedor é quem não possui as condições da ação, as condições idealizadas pelo Henrique Túlio Lima. E essa é a condição da ação, né? Boa parcela da doutrina diz que pode ser analisada a qualquer momento, mas é matéria, não afeta ao mérito, não diz respeito ao conflito de interesse. Se você perceber essa brincadeira que eu fiz aqui na metáfora de bater a porta, em nenhum momento está se analisando ainda o conflito, está se analisando as condições, se são viáveis para conhecer o conflito e dar uma solução para aquele conflito. Isso é possível através das condições da ação presentes somente na teoria abstratista eclética idealizada por Liebman. Então, o que é que Liebman disse? Quando você bate as portas do Estado, você bate para que o mérito seja analisado. O objetivo não é haver uma sentença sem resolução de mérito por falta das condições da ação, por ausência de algum pressuposto processual. Na verdade, você bate as portas do Estado objetivando ter uma resposta acerca do conflito de interesse, do mérito. Então, na teoria abstratista eclética, o direito de ação é visto como um direito a uma resposta de mérito. Cuidado, que eu não estou falando igual a concretista, não. Uma resposta de mérito favorável. É o direito de uma resposta de mérito. Se eu, Estado juiz, tenho razão ou não. O mérito é a pretensão inicial, aquela pretensão que é deduzida em relação ao conflito de interesse. Essa teoria abstratista, por quê? Porque ela não condiciona a existência do direito material, do direito de ação ao direito material do autor. É o caráter abstrato da ação. Essa corrente influenciou, gente, o nosso Código de Processo Civil de 73, é uma corrente que influenciou fortemente o Brasil de 1973,
o Código de Processo Civil revogado anterior, Código de Afonso dos Aires, né? E também ela influenciou o nosso Código Civil novo, nosso Código de Processo Civil novo, de 2015. Está presente essa ideia da teoria abstratista eclética, tanto no CPC revogado como no CPC atual, o CPC novo. Lá no artigo 17, nós vamos tratar e ver que essas condições da ação existem. Então, o direito de ação, aqui para a teoria abstratista eclética, é o direito a uma decisão de mérito. É uma decisão que analise o mérito. E para analisar o mérito, primeiro o Estado juiz precisa ver se você preenche as condições da ação. Você tem direito à decisão de mérito, quer seja favorável ou desfavorável, pouco importa se procedente ou improcedente, mas para você ter direito a essa decisão de mérito, precisa preencher as denominadas condições da ação, que vai ser mais abordado na nossa próxima aula, seria o nosso próximo tema, as condições da ação, tá bom? Mas só para fechar essa temática, eu preciso aqui trazer para vocês que a doutrina ainda nos fala, é muito importante, sobretudo quando é uma tese já adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por a nossa, né, Egrégia Corte Cidadã, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, se manifestou com a ideia de adotar essa corrente aqui, ó. Ela não afasta por si só a ideia da teoria abstratista eclética, que é a corrente, a teoria, ficou teoria ali, né? Corrigir, teoria da acessão. Teoria da acessão. Não esqueçam essa teoria. Ela vai ser, como muita coisa que a gente está tratando aí, objeto de nossas avaliações, de nossa, né, avaliação de aprendizado. Em italiano, não precisa decorar essa palavra, né? Ela é chamada de teoria della prospettazione, né? Da prospecção, do prospecto. E ela é uma teoria que se refere às condições da ação. Essas condições da ação que está presente para você ter o direito de ação em sentido estrito, para ter direito a uma decisão de mérito. Diz o que essa teoria da acessão? Qual é o momento? Ela explica qual é o momento em que deve ser aferido se está presente, se constatar se está presente ou não as condições da ação. Ela diz o seguinte, ó, a presença das condições da ação deve ser analisada pelo juiz a partir das alegações apresentadas pelo autor na petição inicial. Então, através do que o autor alegou na inicial, no exercício do direito da ação, que é através da petição inicial, é que o juiz vai aferir se está presente as condições da ação, né? É a denominada aferição, em status assertionis, no momento em que é deduzida a pretensão em juízo. É a corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive você vê menção a ela nesse julgamento aqui, ó, do RESP. Toda vez que você vê essa palavra RESP, lembrar, ó, para se começar a se familiarizar que nós estamos estudando, vendo uma jurisprudência, um precedente judicial. RESP quer dizer recurso especial, que é o recurso que o Superior Tribunal de Justiça julga. RE, só RE, quer dizer recurso extraordinário, que é o Supremo Tribunal Federal que julga. RESP, o Superior Tribunal de Justiça, é quem julga. E nesse RESP aqui, ó, 156.498, né, ele, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, da terceira turma do STJ, em 2016, foi feita menção a essa corrente aqui. Eu até vou fechar esse slide aqui para a gente poder abrir esse julgamento. Eu vou abrir esse julgamento aqui para vocês rapidamente. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. E eu acho que eu vou disponibilizar para vocês também, tá certo? Está até aberto no livro aqui, ó, na tela. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só ver se eu consigo disponibilizar. Pronto, aqui. Eu vou compartilhar esse RESP que eu acabei de mencionar, esse julgamento da Suprema, do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui isso. O vídeo fica ali do lado e vou abrir aqui esse RESP. Jurisprudência, que vocês têm que começar a se familiarizar.
É um julgamento, né, de 2016, está aqui o recurso especial, né, tratando de direito processual civil, falando de uma ação de nulidade, promessa e cumprir venda. PBB aqui é a explicação do julgado. O que é que importa para a gente? Que nesse julgado também foi tratado do interesse processual, que é uma das condições da ação. E da legitimidade ativa, também é outra condição da ação que nós iremos estudar. São as condições da ação. Percebam que a gente está estudando aqui, nada é por acaso. Ó, ó o que foi que o Superior Tribunal de Justiça disse? A aplicabilidade da teoria da acessão. Que no Brasil aplica-se a teoria da acessão. Eu vou passar para ganhar um tempinho do que não importa para a gente e vou direto ao ponto que importa. Olha o que é que diz aqui. Ó. Afigurando-se dispensável a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da acessão. Está dizendo que é a análise das condições da ação não pode ter uma análise aprofundada, né? Já que a teoria da acessão fala que ela deve ser analisada no início do processo, pelas alegações apresentadas pelo autor. Vamos aqui para o item 2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa, formulada na inicial, e não da análise do método da demanda. Informando o quê? Que condições da ação não se referem ao mérito, mas se referem ao momento inicial da ação para ver se há requisitos mínimos para aquela ação seguir adiante. E aí sim, depois analisar o mérito. Botou até entre aspas aí, ó, teoria da acessão. Aqui no Brasil, então, nós adotamos a teoria da acessão. Tá certo? Na aula de hoje, vamos parar por aqui. Eu vou disponibilizar esse julgado para vocês, fazer essas correções rápidas que eu vi aí no slide, disponibilizar também os slides. E na próxima aula a gente já começa a reforçar o que vimos e tratar já dessas tais teorias das condições da ação. Né? As condições da ação propriamente dita. Legitimidade, interesse, com base na teoria da acessão, né? Da teoria da abstração, a abstrativista eclética, tá bom? Idealizada por Lima. A partir da próxima aula, então, nós tratamos dessas condições da ação. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.